Gente, boníssima noite. Sejam mais que bem-vindos à terceira dinâmica de geração de feedback para geração de vários loops, de feedback loop, da primeira edição do Pega Visão Camps, né? Hoje, em especial, vai ser bem significativo a conversa e a exploração que a gente vai fazer aqui, por vários motivos. Vamos lá, vamos elencá-los, né? Primeiro, a gente já compartilhou dois formulários, dois forms, né? O primeiro, para vocês se apresentarem, compartilharem seus entendimentos e perspectivas sobre empreendedorismo, né? etc. O primeiro formulário. E o segundo, para a gente começar a fazer um mapeamento de recursos, né? Tangíveis ou intangíveis, de todo mundo aqui, também buscando entender o seu entendimento sobre recursos. Correto? E aí, com o primeiro formulário, a gente abriu para que todo mundo pudesse dar uma olhada nas respostas de cada um, deu. E a ideia é que, uma vez que você olhasse para as respostas de cada um, aquilo que atiçasse sua curiosidade, né, viraria uma exploração estigmérgica sua. Ou seja, e aí o desafio era você sintetizar aquilo numa hashtag, né, que podia ser de um conceito, de uma prática, de uma experiência que alguém falou que fez, ou que tem, ou que possui, enfim. E aí, no segundo momento, eu falei, olha, não só comecem a fazer suas explorações, né, compartilhando seus rastros estigmérgicos daquilo que vocês estão explorando, e atrelando ao que vocês estão explorando, atrelando à exploração daquele rastro, né? A qual síntese, a qual tag que está ligada, mas também fiquem ligados no que os outros estão compartilhando, né? No que os outros estão compartilhando. Porque a ideia é justamente essa. A ideia é gerar um caos, para a gente gerar alguma dinâmica caótica por entre a gente. A gente conseguir acessar esse por entre, né? Que é muito importante. Por que esse por entre é importante? Porque nós vivemos numa sociedade altamente individualizada, ego-individualizada, onde tudo é vinde a mim, né? Desde que você tenha o recurso monetário, desde que você tenha a todo tipo de materialidade, né? Você consegue acessar todo tipo de facilidade. Então, a navegação é sempre em primeira pessoa, nunca é em terceira, muito menos por entre. Então, é por isso que a dinâmica gamificadora, né, de gamificação, o jogo, vamos dizer assim, do Pega Visão Camps é esse. É da gente conseguir observar a exploração do outro, ver o que a exploração do outro nos chama a atenção, né, que é lúdico, que nos dá curiosidade de explorar, e a gente começa a entremear, entrelaçar as explorações. Quando a gente começa a entrelaçar as explorações, vocês vão perceber como a gente vai começar a fazer uma cognição distribuída, ou seja, a gente vai começar a nos entender com mais facilidade de forma distribuída por entre a gente. E esse é um tipo de inteligência coletiva, entendeu? E isso é a base fundamental para a gente entender como é que a gente consegue empreender os nossos projetos, abrindo o código, né, tornando eles permeáveis em rede. Uma vez que a gente consiga entender isso, fica muito mais fácil a gente olhar criticamente a Web3 e entender que o que de Web3 os nossos projetos, os nossos empreendimentos, as nossas iniciativas vão ter. E a gente fica menos dependente do que o contrato inteligente do blockchain pode gerar de coordenação entre as pessoas, porque a gente já vai estar gerando uma coordenação entre a gente, entendeu? E para vocês não acharem que isso é apenas teórico, eu já venho fazendo isso há muito tempo, em diversos contextos, não só aqui no Brasil, como lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na África, etc. Quer dizer, então não é alguma coisa que surgiu do nada, é uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo, né? Só que agora, com a emergência da Web3, a emergência da gente entender como a gente pode empreender em rede ficou ainda mais latente, entendeu, gente? Então, exatamente essa que é a exploração do Pega Visão Campus. Sendo que, tirando essa dinâmica, esse game que a gente está fazendo no nosso dia a dia, e aí uma das coisas importantes é vocês, de fato, fazerem como a Deruíla já fez, como a Luciana já fez, como quem mais? Eu acho que basicamente a Deruíla e a Luciana.
que já compartilharam, né, rastros estigmérgicos nos pontos de contato do Telegram ou do WhatsApp, isso acontecer com uma frequência maior. Não só para haver mais interatividade entre vocês e pareamentos entre vocês, mas também para a gente para vocês sentirem o quanto a gente está se tornando esse organismo, né, interativista, local, né, energizado, né, digamos, empreendendo, jogando esse jogo junto, né, empreendendo o jogo desse jogo junto, entendeu? Esse jogo, essa dinâmica estigmérgica junto, entendeu, gente? E aí tem vários aspectos regenerativos, né? E por quê? Porque a gente vai ter a oportunidade de estar nos espelhando uns nos outros, né? E esse espelhamento é importante, tá? Muito importante, porque ele baixa a bola do nosso ego, ele nos permite nós exercitarmos a empatia como tecnologia social, a gente consegue se perceber no outro e vice-versa, consegue olhar com a perspectiva. Então, isso tudo é muito significativo e importante, tá? Para a gente entender na prática, não no conceito, na experiência, né, o que é empreender em rede. Tá, gente? Então, dito tudo isso, dado o contexto, vamos fazer um checkzinho aqui, né, um check-in de cada um de vocês. E aí, na sequência, eu vou perguntar, vou querer saber qual é hoje a nuvem estigmérgica de exploração de cada um de vocês. E vocês poderem compartilhar um pouco do que vocês estão explorando, das descobertas que vocês estão fazendo, dos espelhamentos que estão acontecendo, entendeu? Isso é muito importante, entendeu, gente? Aí vocês podem perguntar, poxa, Vinícius, mas eu tenho aqui meu projeto de Web3, por exemplo, o Pedro, né, que tem um projeto fantástico, que é o Keynote Studios, que tem que visa, né, gerar não só uma organização autônoma descentralizada em torno da proposta do Keynote Studios, mas também não só está trabalhando o Tritails, mas outros games, né? Como é que essas pessoas se envolvem, né? Como é que elas podem se envolver de uma forma representativa, significativa para cada uma delas, né? Como é que o Keynote Studios pode se transformar nesse ambiente de aprendizagem em rede, né? Que vai ter uma ligação com a emergente, que vai sinalizar para essa emergente Web3 um outro protocolo, uma outra forma da gente empreender, né? Empreender o projeto, né? Então, é um pouco disso. E sem contar que agora a gente já conta, né, com o início de entrelaçamento de vocês com o projeto do Pedro, né, com a Keynote Studio. Ou seja, eu posso dizer que depois do camp, acho que cada um de vocês aqui se sente parte, está começando a se sentir parte co-criativa, né, começando, né, do Keynote Studios. Né? Isso é muito legal, porque a mesma coisa vai acontecer com os outros projetos de Web3 fronteiriços que nós vamos fazer camp aqui ao longo da nossa jornada, tá, gente? Então, dito isso, boa noite. Eu passo aqui para o... Vamos botar aqui para o Beni. Beni, seja bem-vindo, faz o seu check-in, né? E aí, na sequência, passa para mais quem você quiser. E aí, quando a gente finalizar a rodada de check-in, a gente começa a explorar por entre nós aqui as nuvens estigmérgicas de cada um. Manda ver, querido. Boa Tá noite. certo. Boa noite a todos. Mais uma vez aí, obrigado aí pela presença e também de toda essa energia desse camp. Eu chego renascido, né? Porque a gente está começando um novo ciclo, né? Estamos terminando aí, hoje é Sol Cósmico, fazendo um voo, terminando aí 260 dias e vamos começar novamente. E aí, amanhã eu vou estar fazendo um retiro, vai estar ser até domingo, né? São uns 3 dias para a gente começar essa onda já pilotando todas essas coisas aí que eu venho aprendendo, né? A gente vem compartilhando todo esse tempo. Tempo natural, Web3, né? Novas tecnologias. Então, amanhã vai ser uma oportunidade de a gente recomeçar esse giro fazendo, colocando em prática, né? Tudo isso que a gente vem estudando, então, e compartilhando. Então, estou bem, bem feliz, né, por esse momento.
ainda estou boiando um pouquinho na questão das tags, dos rastros médicos, assim, na prática, mas tá rolando a, o momento certo, né? A sincronização para fazer. Mas já quero fazer até um compartilhamento estigmático. Vou pensar aqui em umas tags em relação ao próprio texto, né, que hoje saiu do release desse evento de amanhã, que já começa amanhã, né, disso do que eu falei, que é o Festival Encantado de Saberes Vivos. Vou estar aí compartilhando lá essa release e pensar aqui nas minhas tags para fazer essa nuvem, para compartilhar minha nuvem. Então é isso. Ainda bem que eu consegui chegar. Eu achei que não ia chegar a tempo. Cheguei, vocês estavam aqui ainda, né? Eu pensei que eu ia perder. Então, que bom. Vou conseguir superar essas dúvidas. Ou isso que ainda precisa ser revelado, desocultado. Arro. Passar a palavra. Quem é que está aqui? Tem a Luciana, tem o Tiago, tem o Pedro e tem a Deruíla. Boa. Vou, vou passar aí para Lux. Passar aí para minha companheira Luciana. Oi, gente. Eu vou continuar com o vídeo desligado, tá? Desculpa. Bom, com o encontro que a gente acabou de ter, falando sobre web semântica, eu acho que o que eu posso dizer é que eu chego aquecida aqui. Então, eu passo para o Pedro. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Chego, acho que chegou aquecido também, de certa forma rolou uma discussão interessante, introdutória. Vamos que vamos agora continuar aí botando mais lenha nessa fogueira. Eu faço, Thiago. Boa noite, gente. Chego meio ainda no calor, no quente, porque não estava preparado para aquela conversa que vocês estavam trocando no Pega Visão Talks. Foi muito legal, assim, acompanhar. Cheguei, assim, no fervendo. Então, continuo aqui curioso, né, sobre todos esses assuntos que a gente vem conversando. E, querendo saber também o que o pessoal colocou na nuvem estigmática. Deruíla, é com você, filho. Seu check-in. Certo. Bom, chego aqui bem, graças a todo o universo. E. Ah, não tenho muito o que falar. Eu achei que pudesse já falar sobre as tags, mas é só um check-in, né? Então eu chego bem, comi um panetone ali de chocolate, meu, nossa, deu uma energia danada aqui. Tô disposta. Tá bom. Então vamos lá, gente, vamos direto ao assunto. Anotem só uma coisa, que o próximo camp vai ser sábado, dia 11, tá? Vai ser com o Diogo Jorge, da Agro Florestal, tá? Próximo camp, sábado, dia 11, com Diogo Jorge, da Agro Florestal. A gente vai já fazer a mesma dinâmica, de 9 a meio-dia, né? Aquela apresentação, né? Da trajetória do Diogo Jorge, até chegar à proposta do agroflorestal, o que a florestal vem para lidar, né? O que ela vem para agregar, o que ela vem para ressignificar, para gerar riqueza. A parte da tarde, e aí fazendo a escuta empática, e na parte da tarde a gente começando a co-criar agroflorestal com o Diogo Jorge, tá bom? Então anota aí, sábado, dia 11, a gente vai ter o nosso segundo camp. O primeiro camp, né, de fevereiro. Fevereiro vão ter dois camps, tá? Vai ter da Jananda Lima, lá do Canadá, falando de futurismo e Web3.
tá? Então, isso vai ser... Vão ter 2 camps em fevereiro, tá? Então, esse é o primeiro, com o Diogo Jorge da Agro-Florestal, e o segundo vai ser com a Jananda Linda, lá da Universidade de Ontário, né? No Canadá, falando de futurismo e Web3, tá bom? Falando, não, quer dizer, mergulhando nos estudos que ela vem fazendo sobre isso. Mas, enfim, mas isso aí, essa data com ela ainda vou acertar direitinho, mas é mais para o final do mês, eu acredito que antes mesmo do carnaval também, né? Para que a coisa possa fluir com tranquilidade. Então, galera, vamos lá. Quem deseja começar compartilhando primeiro, né? O que vem sendo para vocês até aqui? Primeiro, vamos nos ecolocalizar, né? Primeiro, vamos dizer que nós estamos iniciando a jornada, tá, gente? Nós não estamos nem no meio dela. Nós estamos iniciando a jornada co-criativa do Pega Visão Camps. Ou seja, então, não há de se esperar que ninguém aqui vai entender de pronto, né, a proposta desse game estigmático e regenerativo. Então, a primeira consideração a ser feita. Segunda consideração a ser feita é o seguinte: a estranheza que causa essa dinâmica. E, como disse a Deolila mais cedo, seria estranho se não causasse estranheza, né? Porque a ideia é essa, é a gente explorar os espaços dos por entre a gente, né? E essa forma de conseguir observar o outro, a trajetória do outro e se refletir, ela é muito importante, né? É por isso que a primeira leva de tags ou de hashtags, né, de sínteses do que você deseja explorar, ela não é a partir dos seus interesses, é a partir do que você vislumbrou nas respostas dos outros, né, das respostas que os outros deram no primeiro formulário, o que ali te inspirou, que você deseja explorar, né, e que vira uma tag. Esse foi o primeiro movimento que a gente fez, correto? No segundo movimento, eu falei, na medida que vocês compartilhassem, né, os rastros com as respectivas tags, nos pontos de contato, né, do que vocês estão explorando, do que gerou curiosidade, para que o outro também se interessasse por essa exploração que você está fazendo. Ou seja, vocês estão percebendo como com isso a gente entrelaça, né, os fluxos de exploração e investigação de cada um, né? É um pouco por aí, o game, vamos dizer assim. Esse game, esse jogo que a gente está jogando. Só que a gente está começando, então não há de se esperar que ninguém vai entender isso de pronto, correto? Então, e a terceira e última é para dizer o seguinte: a gente vai envolver isso com os projetos. Estamos começando com o Knot Studios. O Knot Studios já fez um camp, já estamos entrelaçando esses fluxos exploratórios com o Knot, e vai ser muito bacana vocês fazerem uma reflexão desse início, né? Quando a gente já tem, digamos assim, mais ou menos um entendimento do que cada um aqui, né, pensa com relação a si mesmo, empreendedorismo, recursos, essas coisas todas, entrelaçado já com o deep dive, o mergulho profundo que a gente fez com o campo inaugural com o Pedro da Knot Studios, que está aqui com a gente. Quer dizer, então, hoje que nós vamos explorar aqui é isso. O que tem feito sentido? Quais são os sentidos? O que tem aflorado para cada um de vocês? Que nuvem é essa que vocês de fato estão explorando? Veja bem, não é só você fazer uma nuvem bonitinha, cheio de tags, não, tá, gente? É ser uma coisa prática, útil para o seu dia a dia, que você está explorando mesmo, investigando e tendo o desejo de querer compartilhar na forma de um rastro estigmático, né? Para que os outros possam ver o que você está investigando. Mas, enfim, lembrando que a gente vai entrelaçar, estamos começando a nos entrelaçar com o Knot Studios, a mesma coisa vai acontecer com a Agroflorestal e a mesma coisa vai acontecer com os projetos de cada um de vocês ao longo da jornada, tá bom? Mas está, como eu disse, apenas começando. Então, dito isso, quem quer abrir os trabalhos, fica à vontade e vamos nessa. Tá, posso começar aqui. Bom, eu tinha tentado fazer um PDF, mas o PDF ficou assim uma meia hora para fazer o download, eu me cansei assim. Daí eu copiei o link e encurtei ele. Deixei o link lá para as pessoas acessarem os links que eu tinha acessado. Eu tinha feito uma coisa muito clicável, que a pessoa ia clicar e acessar. Mas ok. Bom,
uma das tags que eu peguei foi Viajante do Tempo, e aí eu fui para outro lugar lá, né, que é canalizações de Quiron, uma questão mais E, e futurista você pegou mesmo. essa tag, você pegou das respostas de quem? Você pode falar agora, fica à vontade. Ah, sim, essa tag eu peguei do Beni, né? Comecei com o do Beni. Bem, valeu, Agora, querido. Sim. é, Pode e seguir. depois eu peguei a Mar, mas aí eu não tô lembrando quem escreveu, foi a última pessoa que tinha preenchido é, o questionário, eu não tô lembrando quem foi. Achei interessante porque eu tava achando muito poético, assim, as respostas, né? E aí, quando eu vi a Mar, eu falei assim, nossa, rompeu aqui, rompeu com algo que a gente esperava, assim, uma certa. Não que não tenha essa exigência, né? Muito pelo contrário. Quanto mais se expor, mais vulnerabilidade, assim, mais aberto, mais o negócio tem espaço para ser criado, e, enfim, entrosamento e tudo mais. Mas quando falou Amaro, eu falei assim, nossa, uau, vamos. Aí eu fiquei assim, o que será que isso tem a ver, né? Mas vamos lá, fiquei curiosa, porque é um interesse humano, né? Amar. E aí eu fiquei muito curiosa. Aí eu fui para Fernando Pessoa, eu escrevi Fernando Pessoa Amar. Aí veio, deixa eu caçar aqui. Tá no link aí que eu salvei, mas vou ler aqui. Que aí eu falei assim, meu, tem tudo a ver, cara, com os primitivos. Aí tá aqui, ó. Amar é cansar-se de estar só. É uma covardia, portanto. É uma traição a nós próprios. Importa soberanamente que não amemos. Eu assim, estralou minha cabeça, que eu achei incrível. Daí eu fui para diversão, né? Quem falou diversão? Nossa, Jesus amado. Ah, acho que era o Pedro, né? Que tava dando. Já misturei um pouco aqui, mas foi o Pedro quando ele tava falando, né? No camp lá. Tô falando errado, mas me corrija aí. Aí, aí o Pedro falou aqui no sábado passado de diversão, e daí eu fui buscar diversão e, e atrelei a diversão com a lila, né? Que em sânscrito é brincadeira, né? Brincadeira divina. Então achei que a brincadeira traz essa leveza, sabe? E traz esse espaço onde a criança brinca e e não tem assim, não tem uma dimensão, uma limitação. É muito além assim a brincadeira, sabe? A brincadeira é como um contato com algo inexplicável, assim. É bem diferente uma criança que brinca, né? De uma criança que teve privações no brincar, né? E a criança quando brinca com a imaginação. E aí eu fiquei refletindo isso sobre essa interação que a gente tem com essas DAOs, né? Que é assim, a criação é o contato com a criança, né? E às vezes a gente fica com como a gente às vezes levou tanta bronca assim, tipo, não pode fazer isso, não pode falar aquilo, tem que ter modos, não sei o que lá. E aí, quando vai se expressar, a criança fica com receio, sabe? Ou, ou espera aprovação. E esse espaço, pelo que eu percebo, né, no meu sentir, não tem essa de aprovação. Tem um pouco assim de ousadia de conseguir expressar o que entendeu, o que não entendeu, o que sentiu, o que não sentiu, o que quer cocriar, o que não quer cocriar. E assim, achei que a poesia, essa parte toda da imaginação, dos sentimentos, tem tudo a ver com essa nossa interação mais próxima de criar, de cocriar. É isso. Acho que e só não investiguei histórias lúdicas, porque eu fiquei lembrando das histórias de meus avós, assim, depois da conversa que a gente teve com o Pedro, e aí eu fiquei falando assim, nossa, as pessoas não contam mais histórias, né? Eu falei, gente, por que paramos de contar?
de falar, às vezes de se expressar, porque talvez as pessoas não estão nem com tempo de elaborar uma história assim que encante, ou que ensine, ou que apenas seja um ponto para receber um pouco de atenção, porque a atenção também é uma forma, receber atenção é uma forma de receber carinho. Penso assim. Interessante, querida. Muito interessante. Eu vou fazer umas pontuações que, de repente, podem ser elucidativas para as outras pessoas aqui, né? Mas antes de mais nada, deixa eu dar boa noite para o Guilherme, chegando aqui. Um pouquinho atrasado, né, querido? Mas está na área. Uma boa noite para Boa noite. você. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na terceira dinâmica de feedback loop, né, do Pega Visão Campus. Mais cedo a gente fez o segundo WTF 3 Talks, que a gente conversou sobre web semântica. Uma pena que você não conseguiu chegar, mas depois você pode conferir a gravação. Ficou Isso, bem depois bacana. eu assisto sim. Toda vez eu assisti, às vezes que eu não participei, vou com toda certeza vou assistir sim. Então vamos lá. Então, deixa eu fazer umas pontuações, né? A primeira é a seguinte: repara que de todas as respostas que foram dadas no primeiro formulário, deixa eu rememorar aqui o primeiro formulário com vocês, né? Que a gente esquece, né? Nossa memória é líquida, né? Ela é perene, né? No primeiro formulário, vocês se apresentam, certo? A pergunta é: me chamo X, nasci Y, até aqui assim venho me percebendo a minha existência nesse planeta, certo? A segunda é: o que é empreender para você? E o que vem empreendendo ultimamente, eu desejo empreender. As respostas de cada um. E a terceira é: o que abunda ou está ocioso na sua vida? Né? Essas foram as três perguntas, porque a última é normalmente para os convidados especiais. Né? No caso aqui, quem respondeu foi o Pedro, né? Que é um convidado especial. Mas, de qualquer maneira, essas três perguntas, né? E repara que dessas três perguntas, que teve 12 respostas, você basicamente tirou daqui o viajante do tempo. Quer dizer, a única coisa que tocou você de todas as respostas foi o viajante do tempo. Isso significa, ou seja, aquilo que realmente te tocou e que gerou a vontade de você querer fazer uma exploração em cima, certo? Não, daí saiu duas, Viajante do Tempo e Amar. Então teve o Amar? Ótimo. Só que Só você que o não está Amar é lembrado da um onde dos estava o últimos. Amar, né? Eu acho que era das últimas respostas. Aliás, da última pergunta, os últimos que responderam. Agora, quem eu não lembro. Os últimos que responderam aqui foi aqui, ó. Deixa eu dizer já já. Deixa eu voltar aqui, que aqui está com o Pedro, né? Então a gente, se não me engano, foi o Thiago que está aqui, foi um dos últimos que respondeu, né? E a gente tem aqui sonhos, imaginação, saúde, entusiasmo, afetos, projetos, parcerias generosas. Quer dizer, então não foi o Thiago, dos últimos, né? Mas, enfim, tem que ler todos eles para ver, né? Pode ser a... Vamos ver se é o Pedro, de repente. Vamos ver se é o Pedro aqui, ó. Criatividade para resolver problemas, conhecimento de gestão. Não foi. Vinícius, não está em ordem. Eu estava vendo ali, eu sou o 8 de 12, o Vinícius desculpa, o Pedro é o 10 de 12. Será que se for no 12 não é o último? Vamos ver aqui, que é o Leonardo. Vamos ver aqui. Pode ser. Porque era Aqui, do. ó. Na minha vida abunda esperança, criatividade, amor, não amar, amor, força, positividade e não me falta nada. Né? Mas beleza. Tô lendo legal, né? Tô lendo legal. Mas posso trocar para amor, de qualquer forma. Pode ser. Problema não, querida. Beleza, de qualquer maneira, daqui o que te chamou atenção foram basicamente um conceito, uma palavra que é gigante, que é amor, amar, né? E viajante do tempo, né? E aí você repara que as suas outras sínteses, né? Suas outras hashtags, suas outras tags, foram em função do primeiro camp, né? Do camp inaugural, do Keynote Studios, né? Onde você te chamou atenção histórias lúdicas, né? Te chamou atenção. E o que mais que te chamou atenção, Derudo? Diversão. Peraí, tem mais uma.
que foi algo que foi discutido, inclusive foi uma discussão que a própria Luciana, que está aqui, trouxe à tona, né, durante o camp. Então, bem interessante. Agora eu pergunto, das investigações que você fez, do que você já compartilhou e do que já enredou, por exemplo, para a Luciana, pelo menos, acho que para a Luciana e Beni foram os dois que enredaram, né, com o que você compartilhou de rastro estigmérgico. O que de lá para cá você percebe que você ficou mais ligada, te gerou mais percepção de campo, de você e do outro, né? E do que o outro está investigando. Isso é importante, entendeu, gente? Porque a intenção desse jogo, desse game é essa, né? Amplificar, desatrofiar nossa inteligência intuitiva, nossa capacidade de nos refletir, de exercer empatia, entendeu? De navegar por entre a gente, etc. Então, Delio, essa que é a pergunta antes da gente passar para uma outra, para os outros exploradores aqui. E também tem a outra palavra que foi governância. Bom, que foi do papo lá que a gente teve com o Pedro. E aí, o que acontece? Bom, da exploração... Peraí, Vinícius, você vai me matar, mas você pode fazer a pergunta de novo, porque deu uma viajada aqui, que eu fui... Vou te matar, não, querido. Não, eu fui para... A Você foi pergunta falando... a pergunta é do que você já começou a explorar, das suas investigações, do que você já compartilhou de estado estigmérgico, junto com o primeiro camp que já aconteceu com o Knot Studios, que você já se interessou em se envolver, em co-criar. O que de lá para cá, nesse início de jornada do Pega Visão Camps, já está sendo significativo para você? O que já está trazendo, já está contribuindo para você exercitar a sua inteligência intuitiva, exercitar a sua empatia como tecnologia social? Maravilha. Bom, vamos ver se eu consigo responder, trazer isso à tona, mas assim, depois que eu comecei a investigar, comecei a ter os insights de, primeiro esse ponto da governança, né? Eu tinha ouvido esse termo, mas não sabia, assim, tipo, essa descrição. Aí eu fui para o básico, buscar a base, né? O que muitos estão tendo como significado, né? Mas aí é aquilo, as palavras, né, as tags, essa interação, até que primeiro ela traz expor as tags, expor os links, traz um movimento para o campo muito interessante, assim, né? Que a gente não espera. Tipo, a Luciana se sentiu tocada, o Beni citou uma coisa que ele recordou de quando foi que ele acessou o Sincronário da Paz, lembrou de uma interação com um amigo, que agora é ex-amigo, e achei super legal dele expor isso, assim, sem medo, né, de críticas ou qualquer julgamento, achei legal. Daí eu achei que, assim, vai tirando umas camadas, quando eu exponho isso, vai... As pessoas também vão se expondo, né? E a gente vai tirando aquelas camadas de proteção. E a gente vai nesse processo de criar um campo, assim, aberto, né? E aí, sobre as outras tags que eu consegui explorar, pensei assim, né, na questão da tal DAO, assim, né, que eu tenho uma interação e tal, e eu fiquei pensando numa desestruturação, assim, porque o que está feito pode ser desfeito e pode ser criado outra coisa, assim, né? Fiquei pensando nesse processo, assim, então, ainda estou no processo de elaboração, assim, estou empolgada porque às vezes eu conheço a coisa, às vezes eu vou atrás do conhecimento exatamente para depois desconhecê-lo, para, tipo, depois desfazer dele, né? Porque aí eu saio do preconceito, eu saio de um bloqueio, assim, eu vou para a experiência, vou para as cabeças, aí eu vejo, é isso, legal, mas pode ser muito além disso, né? O mundo é muito, muito diverso mesmo. Então, eu acho que para mim foi isso, assim, tá sendo bem interessante essa movimentação interna de perceber o que eu sei, o que eu não sei e o que eu vou continuar não sabendo.
porque eu não vou experienciar ou vou experienciar de algum jeito e essa conexão incrível, que é como se jogasse uma pedrinha assim no rio, sabe? Vai ressonando assim, vai fazendo uma ressonância assim que vai interagindo com as pessoas e eu acho incrível. Não sei se eu consegui responder, mas o que eu tenho de informação para ser exposta é isso. Pô, sensacional. Maravilhosa, maravilhoso. Obrigado, querida. Você passa para quem? Quer dizer, quem aqui gostaria de, depois do que a Deurila compartilhou, enfim, gostaria de continuar aí a criar esse ambiente, né, empático, de acolhimento empático, aqui para a gente poder estar entendendo como é que está sendo a experiência para cada um, a nuvem estigmérgica, enfim, quem na sequência gostaria de tecer o fio da meada junto com a Deurila? Mas aí eu já posso fazer, então, uma tag do que ela falou agora. Você pode, meu querido. Veja, gente, assim, a ideia é essa mesmo. A ideia é você, quando eu fazer uma tag, a gente exercer a escuta empática, perceber o que o outro está falando, sentir se alguma coisa que o outro falou refletiu em você, ou te chamou a atenção, te atiçou a curiosidade, e aí você faz uma síntese para você, numa forma de tag, de hashtag, para que você faça disso uma investigação, entendeu? Depois vai compartilhando com todo mundo que está explorando também, entendeu? Essa é a ideia. Se você agora gerou na fala dela uma tag, uma síntese, alguma coisa que chama atenção, fica à vontade. A gente começou pelas respostas que todo mundo deu, entendeu? Mas a gente vai ficar sempre preso a isso. A gente começou ali, né? Mas fica à vontade, Bê. Segue nessa. Sim, porque foi, né? Fiz aqui. Tava já, que nem eu falei, tem um release, né? Que eu fiz, que seria o conteúdo no que ela falou agora sobre a minha hashtag Lila Brincadeira Divina. E aí seria a minha tradução, né? Criança mágica ferida, barra ferida. Então, essas seriam as tags, assim, que gerou nessa nuvem que eu me dediquei hoje ao criar esse release. Depois eu vou compartilhar lá. Posso compartilhar, eu vou compartilhar no WhatsApp. E, então, isso daí já é uma coisa que, logicamente, eu já vou gerar mais, né? Mais coisas em relação a essas tags aí. Lila é a brincadeira divina, o jogo divino, e a criança mágica ou criança ferida, criança mágica, barra criança mágica. E aí, bom, bacana que também sincronizou com aquilo que eu falo do que eu estou me vendo hoje, né? Um viajante no tempo, e que consegue se relacionar às várias sincronicidades narrativas, né? Assim como se fosse num sonho. Então, o Viajante do Tempo, ela trouxe aí alguns elementos de amizade, inimizade, do drama, né? Que a persona está vivendo aqui agora, ou viveu. E, então, E Beni, nesse início de jornada, você já está se sentindo refletido com algum outro explorador? Quer dizer, já existe algum tipo de refletividade existindo entre você e outros exploradores? Quer dizer, o que você alguém que já das respostas que alguém compartilhou no primeiro formulário ou das coisas que foram faladas no primeiro camp, o que essa refletividade já gerou, te abriu de campo, te abriu de espaço, abriu de tesão, de interesse para você poder investigar, explorar ou querer ter a vontade de chegar e co-criar, por exemplo, com a Keynote Studios, por exemplo, entendeu? Seria interessante você compartilhar um pouco disso também. eu posso falar, eu acho, de uma tag falando sobre o clique comércio do Guilherme.
Então, no começo também, agora você perguntando, me veio essa tag aí do Clique Comércio, porque a gente conversou bastante também, ele entrou na dos núcleos da Trampos Criativos, né, também estamos, e casou tudo que a gente está pensando. E aí, já linkando com a Not Studio, seria valor, valores regenerativos, que é quando ele mostrou aquele desenho e mostrou todos os valores que a gente ainda precisa, valores naturais, né? Que a gente só está pensando no carbono, né? Mas tem os rios limpos, mostrou uma roda. Então, geração de valor, né? Não sei. Valor, só valor. Hashtag valor. Então, clique comércio e valor. Já referindo a dois momentos diferentes. E nessa refletividade, o que está atraindo efetivamente? Você querer entender melhor o que está por detrás da proposta do Clique Comércio? Você querer se envolver nos valores, na cocriação de valores da Knot Studio? Você tenta ser um pouco mais pragmático agora, tenta trazer uma síntese que reflita a pragmaticidade do teu interesse, do teu tesão, da tua curiosidade, da tua exploração, para ficar mais tangível para as pessoas aqui. Porque eu estou criando um sistema também de gamificação, né? Uma ferramenta chamada Tzolk'in Ágil. Então, eu sei que eu estou começando agora um processo de iniciar esse game agora. E aí eu sei que eu tenho um parceiro que eu não pude estar na reunião ontem, mas vou ainda querer estar, né? Que é com a Not Studio que faz games, né? Então, eu dentro dessa ferramenta já tenho uma praticidade aí, né? Em trazer o game para esse universo do tempo natural do Tolkien. Então, e ágil porque é isso, ele vai criar, né? Vai criar coisas do mundo Web3, né? Esse mundo da tecnologia. Então, tem esse ponto da criação com a Not Studios e com o Clique Comércio, muito com a ideia da Diverso Mundo, que é esse portal regenerativo para gerar os valores naturais, né, que vão estar contribuindo para essa aprendizagem, para esse empreendimento, que mostre ao mundo, né, também corporativo da necessidade de ter esses investimentos nos valores naturais. Tá bom. Então, tá certo. Interessante. Acho que a Letícia caiu, querida. Ela deve tentar voltar de novo. Bem, vamos lá. Então, o Beni já pegou o fio da meada aqui da Deruíla. Quem deseja pegar o fio da meada do Beni para compartilhar o que vem sendo a sua experiência até agora, o que gerou de... Pode ser. O que gerou de tags. Vai lá, fica à vontade. Quem quer Boa pegar noite aí? a todos. Conforme o Beni falou, quando me apresentaram os participantes, primeiramente, eu sempre busco entender o propósito, né? Porque minha energia é propósito, nutrir um propósito. E quando conheci o projeto do Beni, entendi todo mundo que estava no Pega Visão, eu entendi que, poxa, agora esse projeto meu que estava lá na gaveta, que eu estava trazendo há muito tempo, tá ali para isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que regenerar, a gente tem que impactar a massa. Mesmo que a gente for polos pequenos de pessoas, a gente precisa do apoio da maioria, a visão da maioria das pessoas, porque aí assim a gente vai conseguir construir uma sociedade diferente, porque a gente não vai deixar de se locomover, a gente não vai deixar de se alimentar. Lógico que uma alimentação orgânica é bacana, é legal, só que se a gente for pegar a média de 100% da população, hoje 5% da população, mas culturalmente é uma cultura que o capitalismo adotou e gerou escassez do orgânico. Mas isso é tudo que pode ser trabalhado e incentivado.
né? Uma coisa que eu achei muito bom da Knost é a questão da regeneração das matas. Esse modelo que ele pretende buscar, ele busca empreender, o Pedro. Eu achei fantástico, porque é o que a gente precisa, é isso, é a natureza. Nós não somos separados, nós somos natureza. Então a gente tem que trazer a essência, interligar para as pessoas, mesmo que na rotina do dia a dia delas, elas precisam gerar algum valor, alguma coisa para pagar um aluguel, para se alimentar, para trabalhar, coisas que elas já fazem hoje naturalmente, mas elas fazem, não existe uma pegada, uma cultura espiritual, uma cultura da natureza, com recursos que são gerados que não é para mim, mas é para a natureza e é para todos no futuro breve, que uma coisa que até hoje eu tinha percebido, que todo mundo fala em super app, né? As corporações, né? Super tecnologia, capaz de fazer tudo, né? E eu percebi, buscando na minha caminhada, me conectando com alguns eventos, eu percebendo que de super app algumas tecnologias não funcionavam. A única que funcionava super app era na China, onde que tem um monopólio centrado. Aí eles delegam dentro de uma aplicação e não é descentralizado. Não é algo que o valor que eu gero é meu valor que eu gero, que eu vou ter uma retribuição que eu posso sacar aquele valor daqui 1 ano, 2 anos, posso contribuir para uma organização e essa organização, ao mesmo tempo, eu tenho uma fração dela, né? E também essa organização, o dinheiro não é para um ser ou para um centro monopolizado, mas sim onde que todos podem contribuir e construir junto, né? E eu tô achando demais, assim, o programa, né? Até hoje estava falando com o Gravino tá meio balançado e tal, tá na festa de aniversário dele. Daí eu falei, Gravino, tenta participar, né? Tenta, a gente também tem outras pessoas que não estão presentes aqui. Eu tenho certeza que eles estão aguardando o momento certo, mas vão aparecer. E é isso aí. Eu sou muito grato por estar Guilherme, participando Guilherme, querido, não é um programa, é um desprograma, a gente está desse desprogramando. programa. Uma Às outra coisa é o vezes, seguinte, só estou curioso para saber o seguinte, das respostas que o pessoal deu no primeiro formulário, no primeiro form, o que você chegou a gerar, me lembro, você chegou a gerar umas tagzinhas ali, né? Algumas sínteses sim. daquilo que te Aham. interessou. Até Você lembra de inclusive cada? até inclusive, gente, eu tenho que pesquisar e largar lá. Ah, isso que eu ia te perguntar. Você chegou a pesquisar, investigar? Não, né? Você Ainda não cheguei. Eu hoje, é. inclusive, eu me peguei pensando nisso. Me peguei pensando nisso que eu tinha que fazer isso. Só que daí eu tô com algumas coisas para me fazer, não consegui fazer ainda. Mas amanhã, sem dúvida, eu vou largar algumas Tá coisas. bom. Ah, uma outra coisa, anota aí que no dia 10, perdão, dia 11, sábado, a gente vai fazer o segundo camp do Pega Visão Campus com o Diogo Jorge da Agrofloresta, tá? Então anota aí que a gente vai ter nosso segundo camp no dia 11, sábado, tá? No Dia sábado. 11, Tá bom? sábado. Isso. Com Tá bom, a. cara? Como que é o nome? Agro Forest Down, né? Florestal. Mas pode deixar que depois eu passo tudo direitinho para vocês. Aham. Então, beleza. Então, hoje você pode dizer que você se sente refletido em quais exploradores aqui? Quais exploradores você sente que tem Impactado. um reflexo impactado e refletido, que você está sentindo que você está entremeando o seu fluxo com dele, ou com os outros, com esses Todos. outros? Todos. Todos? Todos. Sem sombra de dúvida. Não é por nada que eu tento participar, até reassisto todos quando eu não consigo participar, né? Algumas pessoas me falam que não assistem, mas eu assisto, porque eu sei que a minha contribuição, assim como a de todos, tem um valor imenso, mensurável, porque não tem como a gente mensurar o estralar dos dedos de alguma percepção que eu posso destralar, assim como o Thiago, o Lucas, a Deroila, o Pedro, o Beni, são chaves que estão aí para a gente gerar chaves e abrir portas de percepções que a gente tem que se abrir para entender, né? Uhum. Porque a gente está aqui, eu vejo muito de tudo que está sendo cocriado e tal, até converso com umas pessoas assim, falo, cara, dá vontade, gente, olha, não tem, eu tava falando, comentei esses dias com você, gente, não, as pessoas não conhecem as árvores. Se tu sai na rua, você não sabe o que significa. Tipo, e a planta, ela gera valor o tempo todo. E as pessoas não sabem.
Imagina se a gente fosse. Eu já fui, eu falo que hoje, assim, né? Falo que eu já fui corretor de imóveis porque é uma profissão que eu peguei desgosto, porque as pessoas não valorizam, né? E ainda piso em cima e faz de gato e sapato. Mas é uma profissão, gente, imagina, corretor corretor nativo. Você ir nas propriedades, registrar as árvores, ó, essa aqui tal árvore, tal árvore, tal árvore. Você catalogar a produção da pessoa que ela tem para ela ver valor naquilo, quanto que ela está produzindo de carbono, para ela incentivar outras formas de gerar valor. Eu não preciso só desmatar as matas. Eu estava fazendo esses dias viagens também de entrega de mala da Azul. Quando você extravia de viagem, de voo, você extravia a mala, alguém vai entregar. Esse sou eu. E aí, gente, aqui no Oeste Catarinense, Santa Catarina, Rio Grande, Paraná, nós atuando assim, imensidões, imensidões de matas e matas, assim, só plantação. E tu vê as pessoas que recolhem os tocos das árvores, fazem monte para botar fogo, né? E daí eu parando para pensar, gente, olha, e daí dá. Eu sei que aqui em Santa Catarina a gente está num ambiente tropical, né? Que é propenso a ter furacões, esses efeitos climáticos. Inclusive, esses dias aconteceu aqui em Chapecó, na região, muitos lugares foi devastado, problemas, né? E aí me veio assim, gente, olha, isso aqui já está acontecendo já. Eu já tive mirações, já tive pessoas assim me falaram, estou todo arrepiado aqui, que para 2026 é para acontecer com mais forte esses acontecimentos, com mais frequência. Hoje são poucos acontecimentos que acontecem durante o ano, mas daqui a pouco vai ser frequente e por nossas próprias atitudes, pelo nosso modelo de gerar valor. Eu não vou dizer assim que a gente não vai parar, a E pessoa não vai parar. você sentiu na Keynote Studios uma proposta de valor que conversa com exatamente o que você está falando aí. Ou seja, está se gerando uma forma de gerar riqueza que não só gera o replantio de biomas, né, de árvores, de florestas, de biomas. Ele gera valor da forma cotidiana, só que com uma pegada regenerativa. E não só pegada regenerativa, vou dizer assim, do jogo, mas o propósito do recurso arrecadado do jogo. Exatamente. Legal. Então isso não é o isso meu já bem. isso você já está trazendo para você, não é isso? Está trazendo para você. Não, e aí, não que, tipo assim, os programadores, os desenvolvedores, a equipe que está por trás do desenvolvimento, que nem ele falou, né, a gente separa, tal, assim, porque tem que ter, a pessoa ela precisa se locomover, ela precisa se alimentar, ela precisa sobreviver, né? Então, eu achei, cara, tipo assim, eu falei, ele não me chamou ainda, o Pedro, uma hora que o Pedro me falar, ó, Guilherme, preciso disso, eu vou lá na Web3, caço os 3, 4, tipo assim, até sobre o que é bunda em mim, é conexão. isso. Eu acesso assim, muita coisa. É um dos recursos que você compartilhou no mapeamento, né? No form, no formulário. Às vezes eu me perco, gente, eu fico perdido de tanta coisa. Essa semana, ontem, né? Ontem, inclusive, eu falei, não, chega, eu tenho coisa demais que eu tô fazendo e nada tá indo para frente. Tá virando uma bola de neve, eu tô fazendo 30 coisas ao mesmo tempo e o dinheiro, tá? E daí eu preciso me alimentar, eu falei, não, vou focar em 2, 3 coisinhas e é ali, ó. Pô, daí às vezes eu tô me sobrecarregando, tipo assim, não que eu não gosto de servir as pessoas, ajudar as pessoas, eu amo, adoro. Eu acho que o propósito da gente estar vivo é a gente servir o outro, né? Porque senão se a gente não servir o outro, a gente não tem como gerar valor. Então daí eu comecei a pensar, gente, eu tenho que me alinhar para esse propósito, que é meu propósito. Inclusive, né, Beni? Amanhã a gente começa o novo ano galáctico, né? É isso, eu chamo de giro, né, para diferenciar do ano solar, assim, do 365, eu costumo chamar de giro porque é referente a um dia galáctico de 26 mil anos, né, um giro da galáxia de 26 mil anos que representa um dia da galáxia, então é um fractal do giro galáctico, um renascimento galáctico, um dia da galáxia. E diz que a partir de amanhã, hoje, né, hoje, daqui a pouquinho, daqui a uma hora, a gente vai se tornar um novo ser. Algo que nem a gente sabe. Ou diz que hoje é o dia que todo mundo está na sua energia. Iluminando, né? Hoje, 260, terminando o Sol cósmico,
iluminando a arte, né? Transcendência da arte, que é o tempo é arte, né? Então, você faz todo o percurso dos 260 dias, né? E que essas células, são 9 meses, né? Então, a gente está renovando mesmo, né? Sei lá, acho que nossas células agora devem estar agora se renovando novamente para sair mais Maravilhoso. 9 meses, o novo nascimento. E uma coisa, Vini, que eu costumo falar para algumas pessoas quando a gente comunga a medicina, que a gente acorda, a gente desperta nesse mundo sem consciência. A gente sai pelo mundo afora atropelando, derrubando as coisas, fazendo coisa errada. Eu falo isso para vocês porque eu já fiz muita coisa errada. Eu tenho 28 anos de idade, o que vocês imaginar na vida eu já fiz. Então, assim, desde capotamento de carro, o que vocês pensar na cabeça, Guilherme já fez já. Então, assim, eu me coloco no lugar do outro, nesse sentido, porque todo mundo tá aí fora inconscientemente vivendo uma vida que foi criada e aí não sabe o que vai acontecer, o clima, o que é a natureza, não sabe, não tem esse entendimento. E nenhuma ferramenta não tem hoje, na rotina do dia a dia das pessoas, algo que tenta ou busca reconectar eles, ou busca mostrar, o mundo é assim, ó, você é isso, você é aquilo, você pode ter uma aplicada assim, só que isso tá, tipo assim, hoje as pessoas estão despertando para essa consciência, só que ainda não está a disponibilidade, todas essas ferramentas, porque eu percebo que vem através de nós. Porque tem que pegar a visão, né? Pegar a visão. Né? Então vamos aproveitar aí esse fio de meada sensacional do Guilherme. Quem quer pegar o fio da meada do Guilherme? Tem aí o Pedro, a Luciana e o Thiago. Eu pego aqui. Nossa, é sempre muito bacana escutar todo mundo falando, né? E sentir que a gente está conectado num propósito comum. Eu vou sempre reforçar isso. Escutar o Benny falando, o Guilherme falando, e o quanto que eles realmente veem um caminho, né? Nessa nossa cocriação da Web3, da regeneração do planeta, assim, e como a diversão, até a brincadeira, né, já se tornou aqui parte mais do nosso vocabulário, sabe? Acho que é no falar sobre as coisas, é no vislumbrar como possibilidade que a gente, de fato, faz acontecer. Então, estou bem feliz e vou com certeza entrar em contato. Está tendo, assim, muitas conexões acontecendo e eu estou me organizando aqui também com tudo isso. Mas eu estou bem feliz com tudo que a gente vai construir a partir de agora. E é isso, assim, estou bem animado. E que vamos, gente. Pedro, você chegou a olhar as respostas que as outras pessoas deram lá no formulário, dali você gerou suas próprias sínteses, quer dizer, suas próprias tags de exploração, que te gerou curiosidade? Você teve oportunidade nesse sentido? Teve um outro formulário da semana passada para essa ou foi aquele que a gente viu na semana O primeiro, o original, né, que eu li ainda há pouco, e tem o segundo, que é mapeamento de recursos, né, dos recursos, o que as pessoas consideram recursos, os recursos de cada um. Teve os dois. Esse ainda não liberei as respostas de todo mundo, não. Esse ainda vou liberar essa semana. Né? Mas do primeiro mesmo, você chegou a ver as respostas que cada um deu no primeiro? Eu cheguei a ver, mas já tem um tempo que eu vi isso. Deixa eu ver aqui o link de novo. Não, tudo bem, querido. Não precisa ver isso agora, não. É só porque a partir dessas respostas você pode né, gerar ali, você entendeu o que eu estou falando, né? Pode gerar uma curiosidade de você querer fazer daquilo uma exploração, né? E aí essa exploração vira uma hashtag, né? Vira uma tag que você vai fazer as suas investigações e o que você for descobrindo, os insights que você vai tendo, vira os seus rastros estigmérgicos, entendeu? Você compartilha nos pontos de contato do Telegram ou do WhatsApp. Você está no Telegram, no caso, no Telegram, entendeu?
Mas beleza, você não precisa fazer isso agora. Você querendo, você já tem acesso às respostas, o que você faz, entendeu? É porque hoje a gente queria ter uma noção da nuvem estigmérgica de exploração de cada um, que isso vai formando, né? Os tags vão formando uma nuvem estigmérgica de exploração. Mas beleza, cara, show de bola. Até porque o convidado especial, você é um convidado, você não tem obrigação de estar chegando junto. Obrigação, diga, você está chegando junto na dinâmica, né, de gamificação estigmática e gerativa do Pega Visão. Se quiser, fica à vontade, né? Mas enfim, eu só estou perguntando só por curiosidade mesmo se você chegou a fazer esse tipo de trabalho, né? Mas beleza. Você quer falar mais alguma coisa nesse sentido ou já passa para mais alguém aí para compartilhar? Não, passo adiante. Pode ser para Lux? Não sei se já falou. Oi. Bom, como eu conversei com você, Vini, eu ainda estou entendendo o jogo, né? Ainda tem bastante coisa que eu não entendi direito como fazer. Enfim, a questão da hashtag, mas hoje entendi um pouco melhor porque na verdade o que eu estava fazendo, eu estava puxando alguma hashtag de algum assunto que já está dentro de mim, não um assunto que eu vou procurar também. Então, por exemplo, tem Empreender o que eu sou no mundo, da Deroila, Raízes Profundas, aí eu não sei quem foi, eu não sei dizer, eu até estava procurando o questionário aqui agora, não achei. Alguém que falou em Raízes Profundas. Eu anotei Amar também, não Amor, Amar. Isso eu também anotei. E aí, Empreender o que eu sou no mundo, na verdade eu não coloquei nenhum rastro lá, mas é uma coisa que eu acho que eu tenho dito, como eu estou num processo de transição, então tem bastante coisa para deixar de ser e para eu não ser nada para poder ser alguma coisa. Eu estou nesse momento. Eu estava vendo um texto do Oswaldo Oliveira aqui, texto não, né? Uma informação sobre ele e tal. E aí perguntavam para ele: o que que você faz? Ele falava: faço o que eu posso. De onde você é? Ah, do planeta Terra. Então é um pouco isso, né? É isso. O que que você faz? Eu faço o que eu posso. Mas por enquanto eu ainda as pessoas ainda me identificam como advogada e então na verdade eu quero empreender o que eu sou no mundo e para mim a leitura que eu faço disso é o que eu sou na minha mais pura essência e que eu não preciso identificar com nada. É essa experiência que eu estou vivendo agora. E a questão das raízes profundas, eu acho que eu já comentei também que eu estou super conectada com cerâmica, e cerâmica muito antiga. Inclusive, eu estive na Argentina agora, com umas mulheres que fazem panelas de barro super inspiradas enfim, nas civilizações muito antigas. E eu acho que isso também está ligado à minha conexão com o xamanismo. Então, alguém falou aí de raízes profundas e isso é uma coisa que me toca muito. Não saí atrás de uma pesquisa porque esse é um assunto que está com o tempo todo. Eu acho que é isso. E aí, quando a Deroila, isso a gente já conversou também, quando a Deroila postou o vídeo, ela postou o vídeo que o que me chamou a atenção ali eu sou como é que era? Uma pessoa do tempo, enfim, um homem, uma pessoa do futuro, né? Não me lembro a hashtag agora. E Viajante, aí ela postou Oi? viajante do tempo. Viajante do tempo. E aí, nesse vídeo, falava muito que as empresas que não operarem na compaixão não vão funcionar mais, né? E que isso não vai existir. Inclusive, a gente está vendo umas rupturas incríveis, né? A gente só vê esse trio aí da Americanas, Ambev, tem um monte de coisa acontecendo, coisas assustadoras, né? Que eram os maiores bilionários do Brasil, tem alguma coisa acontecendo. E, e aí dizendo isso, né? Que a empresa não vai funcionar mais se for na base da compaixão. E isso me tocou muito, porque, e é por isso que eu publiquei a história do livro do campo, porque a gente é um campo único, a gente é um campo único de energia, não existe diferença
entre eu, você e a árvore. Na verdade, somos uma coisa só. E, e, e pode ser um começo de perceber isso, começar a exercitar a compaixão. Acho que até essa proposta que você está fazendo aqui, de escuta empática e tudo mais, é explorar esse campo que somos nós. Não vou nem dizer campo comum, porque se eu falar que é campo comum, eu estou individualizando cada um. Na verdade, a gente é uma coisa só. Então, acho que é isso. Então, e Acho que é isso. É vamos. tão engraçado observando assim, cada um tem uma língua. Tá numa experiência, né? Eu ia falar viagem, mas na verdade é numa experiência aqui. E vai ser bem bonito cada vez, à medida que a gente for estreitando mais as nossas comunicações aqui. Acho que vai ser bem legal. Os, os signos e significantes e a forma de falar e as experiências de referência de cada um de vocês aqui é completamente distinta. Totalmente. É, O vocabulário é distinto, a forma de falar é é, distinta. Então, essa diversidade que é sensacional, gente. E encontrar de forma empática por essa diversidade, né, esse entrelaçamento, esse espelhamento, é o que eu entendo que é o grande desafio evolutivo da nossa espécie, entendeu? O grande desafio nós temos evolutivo que criar da uma espécie web semântica entre nós aqui. é Vai ser incrível. exatamente, não é o tecnológico, porque nós já somos tecnológicos, nós já somos cibernéticos. Então, é exatamente isso. E é o que é a essência do Pega a Visão Caps, né? Porque a gente entendendo isso, entendendo, eu digo, nos apropriando, né, nos embebendo dessa percepção, amplificando, né, vendo crítica, a gente consegue olhar a Web3 que está emergindo com outros olhos, muito além do mercado de cripto, entendeu? Mas muito, anos-luz além do mercado de cripto. Então, obrigado, Luciana. Feedback maravilhoso. Feedback loop, né? Agora você está entendendo. Feedback da Luciana, que alimenta, né? Que retroalimenta, que gera insights, cada um de vocês aqui. Aí gera um loop, né? Esse loop, ele é uma espiral na realidade, certo? Ele não volta ao primeiro ponto, ele volta e vai para um outro ponto, entendeu? Então, ele está sempre espiralando, é um loop que está sempre espiralando novas percepções, novas caídas de ficha, etc. E a gente vai se misturando. O negócio é que essa história de nos misturar, de nos espelhar, nos dá uma certa tontura, causa estranheza, a gente se sente sem chão, a gente se sente inseguro, é como se estivesse saindo, como se estivesse, não, a gente sai das zonas de conforto, entendeu? Que foram construídas artificialmente. E aí, quando você sai da zona de conforto, a primeira coisa que você quer é ordem. Você quer regra, é ordem, é voltar, você quer um chão para pisar. Não, aqui eu consigo pisar, aqui eu entendo, aqui eu sei. Né? Aí você volta, é o ego te reclamando, sabe? O ego reclama você. Ele volta para cá, meu filho, aqui você se sente bem. Então, esse exercício, gente, é um exercício fundamental para a gente poder evoluir como espécie, entendeu? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui com essa gamificação, né, estigmática e gerativa do Pega Visão Camps. Então, Luciana, querida, só mais uma perguntinha. Com esse camp inaugural, né, com o Keynote Studios, com o Pedro que está aqui, o que te atraiu ali, o que você já gerou, sentiu que já gerou de liame, né, de proximidade, de já se sentindo, já conseguindo perceber com os olhos do Pedro da Keynote, como parte do seu próprio processo, né, de esvaziamento. Você está no processo de esvaziamento. Mas como é que isso está conversando também com você? Na verdade, eu não, para ser bem franca aqui, eu não sei responder isso. Eu não sei te responder. Porque, na verdade, ali eu vi coisas bastante estruturadas e caminho muito claro. E eu que estou no processo de esvaziamento, não sei. Sabe que tem uma coisa que me tocou muito gostei de muita coisa ali, mas teve uma coisa que me tocou muito quando ele apresentou o primeiro projeto. Como é que era o nome do primeiro projeto deles ali? Eu queria Pedro? ter falado mais, eu não falei. O Earth, alguma coisa Earth.
alguma coisa Above Earth, Earth. exatamente, esse daí. Alguma coisa Above Earth. Earth. E ali tem uma filosofia tão bonita que aí, enfim, aquela base, aquela parte filosófica ali, porque inclusive acho que a ideia no começo era que o próprio planeta fosse o protagonista, né? Tem uma coisa ali que eu gosto muito. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Agora, De resto, interessante precisa esvaziar. interessante esse contraponto de esvaziamento versus a coisa muito estruturada e planejada, percebe, Pedro? Então, eu acho que é esse contraponto aí que está fazendo parte da transição que a gente está fazendo. Muito. Ter consciência desse contraponto que é preciso desestruturar, desprogramar, né, para abrir espaços, né, de oxigenação, para que o caos se manifeste e reorganize outros padrões de comportamento, é importante. Luciana, sensacional o seu comentário. Não sei se o quanto dá para captar isso na prática da coisa, Pedro, só a gente continuando essa exploração aqui, entendeu, querido? Oi, gente, eu perdi uma parte porque minha internet caiu aqui. Mas eu entendi que perguntaram qual era o primeiro jogo que a gente tinha feito. Foi o Above Earth. Isso. Aí a Luciana, na sequência, ela comentou, eu perguntei que dentro da dinâmica de esvaziamento que ela está vivendo, o que entrelaçou a dinâmica dela com a proposta de valor do Knot Studios. Ela falou do Above Earth, mas ela falou também que, por ela ter sentido como uma coisa muito estruturada, muito planejada, ela não sentiu ainda como ela pode se entrelaçar ou entremear com essa dinâmica, né? Aí eu comentei que existe aí um paradoxo, né? Existe um pulo do gato aí, nessa transição de mundos que a gente está vivendo, né? Nesse colapso que a gente está vivendo, aonde a gente precisa abrir espaços para o caos se manifestar, né? Para o impermanente se manifestar, né? Para o orgânico poder ter espaço para respirar, né? Talvez seja esse contraponto que vai tornar possível, né, essa apropriação cultural da Knot Studios, né, como um empreendimento em rede, entendeu? Então, esse é o meu comentário que eu fiz em cima, e aí acho que você caiu na internet, mas se quiser comentar em cima, fica à vontade, querido. Não, perfeito. Acho que é isso mesmo. O importante é justamente se propor a, a co-criar, assim. Pode parecer que está tudo muito estruturado, pode parecer que não tem entrada, mas se você se conecta com um propósito, tem cocriação que pode ser feita. E tem muito também de propor coisas e de questionar também, assim. Quando a gente está chegando num lugar que a gente sabe que tem alguma história, né, mas quer também chegar junto, a gente entende ali o que que as pessoas já fizeram e daqui a pouco você já vai estar propondo coisas, assim. Eu penso que uma comunidade, um grupo, acaba funcionando muito assim. Então, acho que é a questão também de dar tempo ao tempo, sabe? Às vezes a gente não sabe muito bem como agir no começo, mas a questão é se familiarizar com as coisas. E é isso. Tem que ter também essa energia do caos aí, com certeza. Tá certo, querido. Então, agora falta ainda a gente ouvir o Tiago, né, basicamente, e aí a gente vai já para o fechamento do nosso terceira dinâmica de feedback loop, né, espiralado, pega a visão campus. Fala aí, Tiago. Várias explosões aqui. Sobre as tags que eu levantei, não sei se eu fiz exatamente o exercício como o Vinícius propôs, mas eu estou fazendo ainda, assim, tá num processo. As tags que eu escolhi deixa eu ver aqui, aprendizado
orgânico em fluxo no espaço-tempo, porque aí foram de várias pessoas, né? Então, aprendizado eu peguei do Benny, aí o orgânico eu peguei da Deruíla, aí em fluxo foi o do João, e aí no espaço-tempo foi algo que a Luciana tinha falado, e aí me recolocou num lugar, e agora ela retomou também uma outra coisa que é disso, de você ter tempo, né, para as coisas, assim, é, e não é normal, né, do nosso da nossa sociedade você ter tempo para, vou dar um tempo, cara, vou só me abster um pouco de tudo e construir uma outra coisa que eu ainda não sei o que é e vou me permitir. Então, fiquei pensando, né, sobre isso, assim. E sobre orgânico, uma coisa sobre aprendizado também, né? Vou começar de aprendizado, porque aprendizado, o Benny colocou aqui no chat, os Kings. Nossa, esse é um jogo que o Benny faz, assim, muito bem, que eu já participei um pouco, assim, com ele, né? Venho aprendendo há algum tempo, mas ainda não tem coisas, né, que são do processo, que leva o tempo, né? Então, sobre o aprendizado e o espaço-tempo, também essa conexão para mim foi muito orgânica, né? E sobre o orgânico, eu também coloquei aprendizado orgânico como uma tag só. Então, porque podia separar, né? Mas tem a possibilidade também de deixar como um único farol de aprendizado, assim, né? E aí, sobre aprendizado orgânico, eu parei para pensar várias coisas que eu vinha aprendendo na minha vida. Tipo, eu não ia pesquisar aprendizado orgânico e, assim, dessa forma mais para o futuro, né? Eu fui pesquisar para o passado, assim, na minha experiência, que veio de aprendizado, o que eu tinha de aprendizado orgânico. E aí foi engraçado notar algumas coisas que, posso até compartilhar melhor depois, mas muitas das coisas que eu faço hoje são exatamente as coisas que eu fazia quando eu era criança. E aí, assim, é tipo, sei lá, né, como os aprendizados orgânicos que eu fui tendo ao longo da vida sobre brincar com boneco. Brincar mesmo, assim, pegar o bonequinho, mexer as perninhas, mexer a cabeça, falar, né? Então, assim, eu me vi durante muito tempo como adulto, depois, assim, de um tempo, fazendo exatamente isso. E aí, falei, pô, isso é um aprendizado orgânico. Se isso não for um aprendizado orgânico, eu já, né, não consigo nem pensar o que seria, talvez brincar, né? E aí eu fui pensando em brincar. A minha cabeça sobre aprendizado orgânico só foi para brincadeira. Eu travei na infância, assim, o que é ótimo, né? Quem nunca quis voltar para a infância? Mas aí eu fiquei pensando, né, sobre as coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. O espaço, né, em diferentes espaços, no tempo, de forma orgânica. E aí enfim, eu queria colocar junto a relação com a Keynote Studios, por mais que não tenha a ver exatamente com a nuvem de exploração, mas que foi algo que surgiu no caminho e o meu sentimento, assim, foi como se eu estivesse chegando em algum lugar, sabe? Porque acho que com o Benny também a gente teve essa experiência, né, Benny, de propor jogos, de fazer jogos, claro, numa outra dimensão, assim, né, de uma outra forma, mas ligado ao mesmo objeto, que são jogos para regeneração, jogos que já têm uma ideia educativa, né, sobre o meio ambiente. Então, foi assim um encontro que eu só pude, sei lá, foi mais um sentimento bom para colocar nesse caldo, assim. E ahn, eu até anotei algumas coisas para falar, mas agora acho que foi um pouco isso que veio mesmo.
Pô, show de bola, Thiago. E com relação ao camp inaugural, o que que dali te impressionou? O que que dali já gerou um liame de ligação com você? O que que ali já está refletido em você? Fora o que já está refletido de você com os outros aqui, né? Nesse início de jornada criativa do Pega Visão Camps. Então, de cara, eu acho que eu até cheguei a comentar isso, foi nesse dia que eu encerrei o encontro, inclusive, foi esse, não tenho certeza, mas eu acho que até, Sábado. acho que aí eu fiquei, assim, naquele dia mesmo, né, ainda reverberando a forma como a organização acontece, assim, já tem pressupostos, né, no coletivo que estão firmes e, sei lá, facilita acordos, né? Então, a dinâmica de organização é muito diferente de outros espaços, outras reuniões que às vezes eu entro assim com amigos, né, ou projetos que eu esteja vinculado e que não caminham para algum lugar objetivo, né? Que meio é, se propõe a questionar as formas como são organizadas muitas coisas, mas quando se trata de organizar, às vezes não acontece. E aí, isso foi algo positivo, né, que eu também pude ver na Keynote Studios, assim, o Pedro mostrou um mapa, vários mapas, né, super elaborados, com registros precisos no tempo, uma linha do tempo, né? Então, acho que não é todo grupo, todo espaço, todo empreendimento que se propõe a. Claro, né? Tem empresas, corporações, coisas assim que fazem naturalmente porque já está no modus operandi, mas iniciativas, né, mais disruptivas, né, às vezes costumam ter mais caos e menos organização orgânica, né? Costumam ser menos orgânicos. E por falar em orgânico, foi a outra aba que abriu nessa nesses tempos, assim, que para mim nem fazia muito parte objetivamente, mas depois passou a integrar de forma, assim, acho que a povoar a cabeça, o sentimento, enfim, tudo, que foi a questão dos indígenas Yanomami, dos povos que, assim, estão bebendo, estão se alimentando. Então, assim, o que a terra dá já não é orgânico, né? O que a terra dá já está transformado e são justamente pessoas que estão em um limite, né? Esse organismo do orgânico. Então, como é que esse orgânico se completa, né? Como é que esse ciclo natural continua acontecendo? Se o que as pessoas comem não é alimento, se o que o rio, né, se o que, enfim, a natureza ao redor, né, não está girando, não está um organismo saudável. Enfim, eu entrei nesse campo, assim, de pensar sobre exploradores também, né, aqui pisando fofo no campo onde os termos e a semântica importam, então, e os exploradores, né, tem esse outro lado de explorar. E, bom, meio isso, gente. Então tá bom. Valeu, Thiago, querido. Com isso, a gente encerra aqui a terceira, a terceira dinâmica, né? De geração de feedback loop, né? Espera. Sim, Deixa a Lu querido. falar a data de nascimento dela no chat pro Benny fazer o bambolê aí, legal, pra gente brincar. Então, Lu, responde aí, por favor, no chat, Lu. Senão a Leila não deixa a gente terminar aqui, finalizar aqui. Eu acertei. Não Eu tinha acertei, visto né? É no chat, peraí. 239 o Vini mesmo, né? Mas antes da gente entrar no jogo do Beni, né, no jogo quintessencial do Beni,
Vamos só fazer uns lembretezinhos rápidos aqui. Então, gente, estamos no início de fevereiro, certo? Vamos ter 2 camps esse mês. O primeiro vai ser com a Água Forte Down e o segundo vai ser com a Jananda Lima, lá diretamente do Canadá, que ela vai falar sobre futurismo e Web3, tá? Bem legal a pesquisa que ela vem fazendo. A gente vai ter esse camp com ela. Isso vai ser né? Busquem, né, realmente trazer para o dia a dia de vocês essas tags, essas hashtags, essa nuvem, né? Essa nuvem para fazer parte, para começar a entrelaçar cada vez mais. Porque lembra, a gente vai estar, não agora nisso, mas a gente vai estar, quando a gente passar para o segundo ciclo, a gente está no primeiro ciclo ainda do Pega a Visão, tá, gente? O primeiro ciclo é o verão, né? O primavera-verão, verão. A gente está começando o verão agora, né? Está no primavera-verão. Então, o primeiro ciclo compõe primavera-verão, né? O primavera-verão. A gente já está no primeiro ciclo. Quando a gente for para o segundo ciclo, né? Que a gente vai começar a gerar inteligência coletiva, a gente ainda está começando a gerar inteligência coletiva. A gente nem sabe isso. Isso não vai começar a gerar. É que a gente vai começar a falar do clique comércio, vai começar a falar dos projetos, vai começar a entrelaçar esses projetos com os camps dos projetos fronteiriços de Web3. Vini, deixa eu lhe pedir. Fala aí, Guilherme. O pessoal que falou da inteligência artificial, não sei se é possível, né? A gente poder conectar também. Tem um pessoal que eu conheci que é da Hooper. Eles desenvolvem essas coisas, arte gráfica, vamos supor assim, os bonecos, avatares, imagens assim, ambientes. Eles fazem toda essa criação, sabe, dos estúdios. Eles fazem, eles estão buscando incrementar também na Web3. Eles conseguiram investidor agora, parece, eles estão criando um projeto paralelo, né? Um grupo de investidor, só que eles têm interesse em cooperar no setor do Web3. Não sei se talvez daqui a pouco posso convidar eles, né? Convida eles sim. Vou mandar o falo com ele. Pega a Visão Camps. A forma sempre vai ser o What the Fuck 3 Talks, né? Que é uma boa porta de entrada. Mas você sentindo que... importante, gente, vocês querendo convidar mais pessoas, né, para fazer parte da primeira edição do Pega a Visão Camps, tá tranquilo, tá? Mesmo que a pessoa ela comece a entrar um pouco mais para frente, não tem problema, ela já engata para a segunda edição, entendeu? Tipo assim, porque a dinâmica do Pega a Visão vai ser contínua, tá? A gente vai terminar a primeira edição, já vai engatar a segunda. Vocês vão ver que vai ter pessoas aqui que vão querer já fazer a segunda também, porque a segunda já vai ter um grau de entendimento maior, certo? Você vai ter mais clareza da dinâmica, né? E aí você vai querer fazer a segunda justamente para poder. Então, fique à vontade para convidar mais pessoas para chegar, tá? Não, a ideia aqui não é a gente ficar só focados, gerar um grupo. Não, tá sempre aberto para que outras pessoas possam chegar. Mas claro que a porta de entrada acaba sendo o What the Fuck 3 Talks, né? Que a gente faz as bombas cognitivas, etc. Bem, galera, é isso. Vamos fazer um check-outzinho rápido aqui, né? Que está todo mundo cansado, é natural. E a gente já finaliza aí a terceira dinâmica, né? De feedback loop do Pega a Visão Camps, tá? Vamos lá, quem quer começar? Mas antes de começar, tem um joguinho do Benny, desculpa. Então, Benny, fala aí, cara, qual foi... O que você calculou aí pra gente? Boa, boa. Você é 235 mesmo, né? Eu acertei aqui, né? Tormenta harmônica. Você lembra do seu, Vini? É 239? Pô, sim, Lembra? Ou não? É isso mesmo. Acertou, é isso. 239. Tormenta harmônica, beleza. Então, a conta toda aí, né? Porque ela vai fazer essa conta, a gente soma todos esses 15 aí vai dar tipo 1.225, somando tudo isso, aí você vai subtraindo 260 até ficar na tabelinha de 260 de novo. Aí, no nosso deu a tabelinha 185, que é serpente elétrica vermelha, da onda da noite azul. Então, nós aqui somos a força vital elétrica, né? A sobrevivência, o instinto de sobrevivência da serpente elétrica, no tom elétrico do serviço,
da vinculação, né, do serviço, dessa aprendizagem em rede total. Então, é isso aqui. Hoje deu nós aqui a harmônica. A harmônica é a sintonia, a soma da serpente elétrica, a onda da noite azul, dos mistérios, dos sonhos. Cadê? Não dá para entender com o cabeção, hein? Isso aí é uma coisa que a gente vai correlacionando também, né? E ajuda muito a gente estimular, eu acho que os rastros estigmérgicos, é bem estigmérgico isso, né? E eu acho que ajuda também a fazer as tags, tudo, a reunir. É bem bacana, estimula a criatividade. Pelo menos isso. Então vamos lá. Então, quer começar, Beni, fazendo o seu check-out aí? Pode ser. Tranquilo aqui. Vou aqui finalizar, trazendo todas essas informações para o próximo giro, né? Já fazer aí um voo cósmico. Eu vou levar esse conhecimento lá para a galera que está lá no retiro, que vai fazer parte, né, de todo esse conhecimento, vai ser tá sendo implementado, né, no Tolkien Ágil, principalmente a partir de agora. Chegando aqui turbinado, iluminado nesse sol cósmico. E a Lu hoje, né, outra sincronicidade. Da primeira vez a gente tirou o Vini e era o Kim dele no dia que a gente tirou. E a Lu não é o Kim dela, mas está na onda, está na sequência, estrela, o caminhante do Sol, o caminhante do céu, foi agora há pouco, tem poucos dias que a gente passou, finalizando aqui. Então, feliz onda da estrela, tempo é Aqui, arte. a plataforma de inteligência artificial, eu botei Electric Red Serpent e surgiu aqui, ó. Então foi a inteligência artificial que gerou esses desenhos que vocês estão vendo aqui, tá? Aí. Serpente, conseguiu fazer a serpente elétrica, vermelho, ali, da hora. Porém, temos duas serpentes aqui, Pedro e eu. Sim, então, turbinou. Ô, Ben, e amanhã é dia 1º, né? No calendário, né? Em é o seu, né? Que aniversariante. Amanhã tá de aniversário. Que aniversário. Aniversariante. Aê! Só parabéns só amanhã. Espera aí, deixa eu virar a noite. Daqui a pouquinho, vivo Daqui a Kim pouquinho. aniversariante. Dragão vermelho. 40 voltas, né, Vini? Eu contei esses dias, eu tenho 39 anos galácticos. 40 voltas em torno do Sol, né? Em torno do astro rei. Então, gente, obrigado, Beni. Para quem você passa para fazer o check-out, querido? Vou passar aí pro Kim aniversariante aí. Guilherme Parisotto. Agradecer pela conexão, pela presença de cada um e pela oportunidade de a gente estar aqui vivenciando essa experiência carnal, podendo ser um pivô, tendo a oportunidade de sermos um pivô para a regeneração do nosso planeta, nossa casa, né? Porque isso aqui é algo que a gente criou, né? Mas a nossa casa é tudo. Então precisamos cuidar dela. E é isso aí, Xalá, xalá. Uma ótima semana para todos e gratidão. Viva o nascimento do ser. Passa Viva! para quem, Guilherme? Passo para o Pedro. Ô, Pedro, liga a câmera aí para nós. Aqui. Aê! Eu tô sentado aqui, mas tô acompanhando. Gosto muito da energia da galera. Né? Gosto muito realmente de como a gente vai tocando as coisas aqui. Então, bem feliz com tudo isso. Bom, a gente se vê no próximo ciclo.
Parabéns pelo 5º aniversário também. Passa para quem, Pedro? É, vou passar para... Ah, não, Guilherme pediu. Primeiro eu, então. Ah, obrigada. Serpente para serpente aí. Serpente com serpente aqui. Gente, nossa, é como eu saio super entusiasmada sempre, porque é muito, muito, muito legal essa desconstrução que a gente faz o tempo todo aqui. Ai, ai. É isso. Vou passar para a senhorita Lu. Bonitinha. Meu senhorita Lu está indo dormir feliz também. Eu senti que houve mais conexão no grupo hoje. E isso ainda vai crescer muito. Isso. Passo para o Tiago. Saio novamente, assim, pela, pelo processo que tem acontecido. Saio feliz também. E, bom, acho que um pouco mais à vontade, assim, né, para me colocar também. Saio esperançoso, tipo, mais do que ansioso por espera, assim, mas quando a esperança tem a ver com prática, assim. Então foi bom olhar para os processos de todo mundo com as nuvens. Então saio grato pelo conhecimento produzido e é isso. Obrigado. Então, gente, Ubuntu, Roche, e vamos nessa. Tá? Uma boa noite de sono para todo mundo aí. Tá? E vamos continuando nossas explorações, que está só começando essa jornada. Valeu! Deixa eu te pegar a visão. Valeu, galera. Boa noite. Fica bem. Beijo no coração.